Estamos ao vivo, não tão ao vivo, mas iniciando mais um episódio do nosso Clínica Café. Exato, mais uma terça-feira que estamos aqui para compartilhar conhecimento, dividir algumas dicas, né, alguns insights para mudar o seu negócio. É isso aí. Para quem não conhece, o Clínica Café, esse programa, quem está assistindo pela primeira vez, é um programa focado em empreendedorismo, mas muito um empreendedorismo para a área da saúde, né? Então, todos os donos de clínica, consultório, estúdios de pilates, é um pouco da realidade que a gente vive, que a gente vivencia, e sabendo que é uma trajetória um pouco solitária, a gente criou justamente esse Clínica Café. Então, esse programa é para você que gosta de um cafezinho, que leva princípios de fé como valores. Então, vem com a gente. Hoje temos um episódio muito especial, né, meu amor? Exato. Hoje a gente resolveu trazer um pouquinho das dúvidas de vocês. Vocês perguntam no nosso Instagram, às vezes nas primeiras consultorias, quando a gente conversa em alguns lugares, assim, as pessoas veem alguns cursos também, e são as dúvidas que a gente trouxe, o que é mais comum aí, e tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Então, além do cafezinho, né, pegue também papel e caneta, porque às vezes uma grande ideia, um insight que pode mudar o seu negócio pode estar num programa como esse. É isso aí, gente. Esse é um programa que o de hoje, ele tá muito direto e prático. Então já começa aí, amor, já pega as primeiras perguntas. É realmente um programa mais de perguntas e respostas. As principais dúvidas, às vezes, que vocês têm nos bastidores mesmo do negócio de vocês. Algumas coisas que, independente se a sua clínica é da área médica, nutricionista, fisioterapêutica, tem algumas coisas nos bastidores muito relacionado com jornada do cliente, contrato, pacote, aquisição, enfim, tem várias coisas que a gente vai dividir hoje. A gente separou aquelas perguntas que servem para qualquer tipo de negócio nesse sentido, que com certeza vai às vezes abrir a mente de vocês, né? Exato. E também, gente, deixem aí quem já assistiu os outros episódios ou assistir esse gostar, quem vocês querem que a gente traga aqui, né? Porque a gente vai começar a fazer entrevistas, então quem vocês acham interessante ou qual tema, qual assunto vocês gostariam que a gente conversasse por aqui. Vamos lá então? Vamos. Bom, primeiro vamos conversar um pouquinho de gestão e rotina, que é uma coisa que perguntam muito pra gente. Como eu consigo tempo para pensar no meu negócio se eu passo o dia inteiro atendendo? O grande problema ali da gestão e do atendimento para quem atende o dia inteiro. É com você, amorzinho. Essa daí é muito complicada essa resposta, né? Porque tem várias soluções e a gente precisa muito entender o contexto de cada pessoa, né? Para a gente ver certinho, né? Pô, atendo o dia inteiro. Às vezes, um médico está assistindo isso e atende convênio o dia inteiro. Então, ele tem ali uma demanda muito grande, ticket baixo de pessoas. Dá para ele fazer uma migração, às vezes, para o particular, separar alguns horários na agenda dele para ganhar mais e sobrar mais tempo. Às vezes, a pessoa ela atende muito, tem uma agenda cheia só no particular. Então, às vezes, essa pessoa, ela, às vezes, saindo do atendimento, se ela já tem uma receita alta no particular, ela pode contratar, por exemplo, um gestor para o espaço dela. Não necessariamente ela precisa ser ela o gerente, ela às vezes vai estudar gestão, ela precisa entender sobre as métricas do negócio dela, às vezes ela consegue delegar isso para uma pessoa e fazer 1 hora de reunião de alinhamento semanal com essa pessoa, onde vai ter um gerente tocando o negócio, vai ter um gerente levantando dados e vai conseguir apresentar para ela. Mas, obviamente, para você ter esse acompanhamento, ter essa pessoa trabalhando para você, você precisa ter um básico ali, né, sobre a parte de gestão e entender, né, o que você vai controlar, o que são os processos principais para que o seu negócio consiga ali prosperar, né? Então, varia muito, né? Pô, tô atendendo muito. Você está cobrando muito baixo? Você está cobrando muito alto? Você está atendendo convênio? Como que está, assim, sua estrutura financeira dentro desse escopo que te permite ali para dar o próximo passo, né? Acredito que a gente pode partir da questão, qual que é o modelo de negócio da pessoa, né? Perfeito. O quanto que ela precisa atender, qual que é a precificação dela, se vai ser mais alta ou se realmente é em grande quantidade para ver isso. Mas acredito que também essa questão da gestão é aquilo que você falou, a gente não consegue passar para outra pessoa aquilo que a gente não entende. Então, ela vai ter que entender um pouco de gestão. Então, para isso, quanto antes ela ter um tempo específico para essa gestão, para aprender, se no caso ela não sabe nada, né? Entrei, já comecei a atender, não entendo nada de gestão. Separa um tempo, investe em um tempo para você aprender gestão e para você gerir. E se você quiser ficar no atendimento 100% ali, grandes quantidades de horas, que você saiba
o que você vai ter que delegar para outra pessoa fazer, né? Exatamente. Então, vai variar muito do contexto, como a gente falou, né? Mas algo que eu sempre vejo as pessoas, às vezes, da área da saúde, de uma maneira geral, você fala assim, nossa, você precisa dedicar um tempo para gerir o seu negócio e tal. Aí a pessoa não sabe por onde começar, acaba não fazendo, mas ela sempre arruma tempo para fazer uma pós-graduação, uma especialização, um curso, alguma coisa do tipo, né? Eu falo, cara, não tem segredo. Quando eu fui lidar com o orçamento da outra empresa, quando eu fui estudar a parte financeira, era todo final de semana que eu gastava ali sábado, às vezes domingo, estudando um conteúdo mais denso que era necessário. Então, é basicamente assim, gente. Se vocês às vezes acham tempo na semana, no final de semana, em algum lugar, para estudar essa questão mais técnica do atendimento em si, você precisa parar, né? Às vezes 1, 2, 3, 6 meses para estudar uma questão de gestão. Para aí sim, dentro da sua realidade, você ver qual que é o próximo passo. Entendendo do mecanismo de gestão, entendendo sobre a parte financeira, entendendo o básico sobre tudo, será que o meu escritório, o meu consultório, né? Ele permite que eu tenha um gerente, ele permite que eu tenha às vezes uma secretária e que ela vai só alimentar e eu vou fazer a gestão. Como que tá essa questão assim, né? Se eu tô com a agenda cheia, isso é um problema bom, né? Isso é um problema excelente. Muita gente às vezes está na luta às vezes para encher Depende, a agenda, né? Tem muita gente também com a agenda muito cheia que não sai do lugar, né? É uma das perguntas também. É uma das perguntas. Mas aí a questão, quando você estuda gestão e você vê também que você pode faturar a mesma coisa atendendo metade do tempo, às vezes, então te falta outros tipos de estratégia, né? Então, qual que é o próximo passo? É uma pergunta que ela tem vários caminhos, depende muito da realidade de cada um, né? Acredito que às vezes as pessoas dedicaram 1 hora, investir 1 hora do seu tempo. Mas eu vou deixar de atender se aparecer alguém? Às vezes sim. Deixa um horário negociável ali para você gerir o seu negócio. Será que algo estrategicamente, algo que você precisa olhar com calma, que nem... Não, pode seguir, pode seguir. Que nem eu comentei agora. Essa questão de você, às vezes, estar com a agenda cheia, mas isso não está fazendo o seu negócio crescer. Muito pelo contrário, está levando ele às vezes para o buraco, porque você não está conseguindo gerenciar. Então, investindo 1 hora para isso, pode mudar o seu, né, todo o seu negócio. Então, invista 1 hora para você gerir o seu negócio. Se você não sabe por onde começar, comece nessa 1 hora estudando. Exatamente. E às vezes não precisa de algo muito complexo, né? Às vezes você, cara, um curso mais simples, alguma coisa que não vai ser uma pós, uma coisa muito complexa. Às vezes pega um curso pontual, tem plataformas online que vendem cursos tão baratinho que às vezes você vai conseguir, né? Pô, às vezes eu quero algo mais específico, vai para uma mentoria, vai para alguma coisa assim, mas tem tantas coisas que são mais práticas, que você consome um conteúdo, porque fluxo de caixa é fluxo de caixa. Se você tiver um mercado, se você tiver um negócio com estoque, se você tiver um restaurante, se você tiver uma clínica da saúde, fluxo de caixa é fluxo de caixa. Só que vai mudar uma série de aspectos técnicos, né? Então, ciclo financeiro, coisa do tipo, em que se você tiver um conteúdo focado para sua área, vai te encurtar tempo para você não ver 50 modelos diferentes. Mas você consegue sim, às vezes com coisas mais básicas, entender um pouquinho sobre tudo e depois avançando e aplicando e vendo o que faz sentido no teu negócio, né? Antes de você fazer a próxima pergunta, a dica é para o pessoal ver assim, cara, o que hoje, né? O que hoje eu estou sentindo mais falta? E aí você começa por aí, pô, o que eu mais preciso hoje? E também, né? O que mais é importante para dentro do meu negócio, né? São as duas variáveis que a gente sempre tem que parar para pensar, né? Então, se a gente for pensar na área da clínica, assim, de saúde como um todo, a gente tem que pensar em captação de paciente, em resultado para esse paciente e também sobre a parte do realmente o dinheiro ou o valor que ele deixa para a gente. Então, só aí já tem algumas métricas legais para a gente começar a controlar. E também né? o direcionamento onde você quer chegar, né? Porque às vezes você está perdido no seu modelo de negócio, você está perdido naquilo que você verdadeiramente quer e você fica patinando, né? Às vezes está lotando agenda ali para depois não conseguir escalar, não conseguir mudar, cobrando muito barato. Então, cuidado também, sem você ter direção, né? Qualquer caminho serve. É isso aí. Bom, para eu conseguir crescer, eu preciso realmente parar de atender? Já entra um pouquinho do que a gente falou, mas quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Assim, não precisa parar de atender. Você não precisa
Realmente tem muitas pessoas famosas assim que a gente conhece hoje que estão na mídia, que elas gastam 80% delas, às vezes, dentro do consultório fazendo atendimento e outros 20% dedicando para essas outras áreas, que é produção de conteúdo, que é a parte de gestão e etc e tal. O que eu acho muito importante, só para o pessoal entender essa questão. Tem vários caminhos, né? E aí vou direcionar assim, eu quero avançar na minha carreira, eu quero evoluir. Quais são os caminhos que eu enxergo? E aí, obviamente, são várias ramificações, mas tem dois lados que eu acho que são bem diferentes. Um é o lado da gestão, do empreendedorismo, do profissionalismo, escala do negócio, etc. e tal. Eu preciso ir para a gestão se eu quiser evoluir. Se você for para essa vertente, sim. Você precisa deixar o atendimento, você precisa estudar todas as questões que são muito além do que a parte técnica, que servem para qualquer tipo de negócio. Eu não acredito que é deixar o atendimento, né? Mas às vezes você pode organizar a sua vida para que você tenha às vezes 1, 2 atendimentos, né, durante a semana. Quantas pessoas grandes que foram para essa questão de empreender, lado de mentorias, educacional, e que mantém ali 1, 2 atendimentos por dia ou por semana para não sair do atendimento. Eu acho que isso vai muito do que você gosta, daquilo que você quer, né? Até entrando assim, uma questão minha, eu parei o atendimento muito rápido depois que a gente abriu o Jordão, né? Só que eu mantenho até hoje alguns pontuais porque eu gosto e não quero sair 100% ali e largar, porque eu amo ser fisioterapeuta, eu amo ter o atendimento ali, principalmente do Jordan Care, que é o protocolo e a parte de avaliação. Mas dentro da minha rotina, dentro de tudo que a gente faz no nosso ecossistema, é o que eu dou, tenho menos tempo ali dentro de tudo que eu faço, né? E isso já me satisfaz, já me deixa muito feliz, não sair totalmente. Mas acredito que tem que pensar em questão de escala, por isso que eu falei antes, saber onde quer chegar, o que realmente muda a sua vida, qual que é o seu propósito, aquilo que você quer, para você tomar uma decisão dentro disso. Mas com certeza, quando a gente fala de atendimento, ficar no atendimento com a maior parte da hora, a hora ela sai muito mais barata do que se você estivesse agindo para escalar o seu negócio em outras áreas, né? Mas tem o outro lado que, como eu disse, era um Y, né? Tem o lado de você continuar no atendimento. Aí qual que é essa opção? Você cobrar muito caro pela sua hora e você saber que atendendo você também vai ter, às vezes, você vai ter que evoluir dentro do atendimento para conseguir crescer o teu valor e assim. Só que qual que é o lance, né? Tanto um quanto o outro caso, os desafios eles são muito grandes, mas porém eles são mais eles são caminhos possíveis. O que acaba acontecendo é que no empreendedorismo você acaba tendo mais opção de dar certo do que você, às vezes, ser o número 1 em tal técnica, em tal coisa. É que mesmo você sendo o número 1, né, a sua hora ela tem limite. Então você pode cobrar o mais caro do mundo, você só tem aquelas horas para você trabalhar. Quando a gente empreende, enquanto você está investindo em outra coisa, você está de férias, você está com seu filho, você ainda está ganhando dinheiro. Né? Eu acho que essa é uma grande diferença. Você não fica com o limite tempo, que é um fator determinante. Você pode cobrar 30 mil reais num atendimento, mas você vai ter X horas para você atender. Sim, é que é só importante dar porque dá para eu crescer sem sair do atendimento? Tá. Dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. A questão é, qual que é o meu alvo, né? Então, até onde eu preciso ir ou até onde eu quero chegar? Tem gente que se ganhar 30 mil limpo, tá perfeito para a pessoa assim. Nossa, 30 mil bruto às vezes é o sonho de muita gente. Então, às vezes eu falo assim, cara, se eu conseguir cobrar R$1.000 por atendimento e atender 5 atendimentos no dia, eu estou ganhando R$5.000 por dia, sabe? Se eu trabalho de segunda a sexta, 20 dias no mês, a gente está falando de R$100 mil. Então, cara, R$100 mil bruto comigo atendendo, então a pessoa fala assim, cara, é isso, não preciso mais do que isso, 100 mil bruto sobra limpo para mim, às vezes uns 50. Então, nossa, empreendendo dá para chegar nisso? Dá para furar isso, com certeza. E aí é o lance de que, qual que é o meu alvo, qual que é o meu objetivo? Eu preciso, para eu crescer eu preciso sair do atendimento? Não.
até onde você quer crescer. Se você quiser faturar 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, você vai ter que ter uma rede de pessoas atendendo por você e assim sucessivamente. Mas se você quiser crescer até um determinado número, dá para ir sozinho. A única questão é que você, em um lado, vai precisar de um aparato técnico, vai precisar fazer pesquisa, vai precisar, às vezes, ter título, doutor, mestrado, vai ter vários aspectos nesse sentido e, além disso, você vai ter que saber fazer o marketing disso tudo. Então, você vai precisar ter uma assessoria de marketing, uma assessoria de imprensa, para que você consiga, além de ter um embasamento técnico, vender isso. E aí, consequentemente, né, se você fizer todo esse aparato, sua consulta vai valorizar muito. Mas não dá para deixar além da parte técnica, não dá para ser só isso. Você precisa também saber vender toda essa parte técnica. Exato. Até porque tem grandes que atendem cobrando muito caro, mas empreendem. Tem a empresa, clínica, o espaço quando deles. eu não estou atendendo, tem outras pessoas atendendo ali para ele, além de tudo que envolve, né, o empreender ali, tudo que é vendido. Perfeito. Então, esse é o melhor do mundo ali para quem quer se viver manter do no atendimento. Sim. A gente tem casos assim, vou falar, por exemplo, Paulo Musi, né, que acho que é um ícone assim, super referência nessa área. Ele atende a maior parte do tempo dele e ele cobra, às vezes, sei lá, R$1.000, R$2.000 na consulta dele. Então, ele já tem uma receita excelente das consultas. Só que aí ele tem patrocínio de marca de suplemento, ele tem ele tem a clínica que gira também ao redor dele, produto. Então, gira todo um ecossistema em cima da marca que é o Paulo Musi, pessoa Paulo Musi. Então, para você fazer isso, querendo ou não, você precisa ser muito referência e precisa ter todo um aparato de marketing e construção em cima da pessoa. E tem o outro lado do empreender, que você empreende muito mais focado para uma marca, para o que é uma empresa, o que é uma rede. E aí você não depende tanto da imagem da pessoa, mas você consegue empreender de outra forma. Os dois, eles tendem a ter modelos, assim, eles ganharem escala. A gente hoje está numa era de que a pessoa em si está criando cada vez mais valor do que uma marca. E às vezes pessoas que se ancoram depois criam suas marcas e assim sucessivamente. Então não tem certo ou errado, dá para viver do atendimento, dá, mas sabendo que você precisa ter uma jornada de construção ao redor do que vai ser tanto a empresa, processo, etc. e tal, assim como você também precisa ter método, publicação, acadêmico, tudo que embasa. E obviamente você vai conseguir construir ali a tua carreira ao redor disso, né? Com certeza. Bom, deixa eu ver aqui a próxima. Como vocês organizam a rotina pessoal e também a parte de gestão? Pessoal e gestão, né? Essa parte aí depende, né? Com filhos pequenos, às vezes a rotina ela é uma coisa louca, é uma né? rotina. Mas a gente, falando da parte empresarial, eu acredito que para você manter uma rotina funcionando, né, sabendo que nem todo dia vai ser igual, nem todo dia vai ser certo, ainda mais a gente que lida com atendimento, tem dia que está mais movimentado, menos movimentado. Para a parte de gestão em si, tem que ter os rituais, assim. Então, tem reunião semanal de qual tema, tem reunião mensal de qual tema, né? Então, de maneira mais específica, quando a gente olha para os níveis lá da empresa, tem o nível estratégico, tem o nível tático e o nível operacional. O estratégico é para onde o nosso negócio está indo, o tático é quais são as ferramentas gerenciais para eu controlar os indicadores do meu negócio, e o operacional, aí são as rotinas mesmo, dia a dia ali do negócio acontecendo. O estratégico, eu falaria que não precisa mexer muito, assim, não precisa fazer muita reunião, porque você não define estratégia, você só precisa ver se as ações do dia a dia estão alinhadas com o estratégico do negócio. Então, uma reunião mensal do estratégico, que às vezes você pega meio período do dia, então, toda primeira segunda-feira, primeira sexta-feira do mês, e você tira ali uma manhã para falar sobre isso, para mim já funciona bem, é uma rotina interessante de ter. Uma rotina tática, eu acredito que tem que ser semanal. Aí toda semana você tem que ali alinhar indicadores. Se às vezes você tem uma equipe de vendas ou uma parte comercial muito forte dentro do teu negócio, às vezes é interessante uma rotina, né, para falar só sobre operação, uma rotina só para falar sobre vendas, porque aí você tem equipes segregadas, né? Se às vezes sua empresa é menor, você consegue concentrar tudo dentro de uma agenda única, assim. Mas são rotinas ali que eu acredito que é importante. E tem os dailies, né, que é a rotina diária. Eu acredito que na área da saúde pode ter, pode não ter, né, dependendo da área de implementação, você pode fazer ou não. Eu acredito que funciona muito dependendo do momento do negócio. Então, a equipe está mais júnior. Também, né? Sim.
Vendas eu acho que é bem interessante, é uma área, a área comercial em si, ter essa não dá para deixar para semana, de essa uma semana para rotina outra. diária, né? A gente já fez alguns testes aí Sim. nesses anos e é muito importante essa rotina diária pra gente olhar para onde está indo, né? Uhum. E também a parte até de atendimento ali, Isso. principalmente quando tem uma mudança de time, quando tem alguma alteração, você ter essa rotina diária para você olhar. Mas falando assim, você quer complementar? Não, é isso. Perfeito. Eu falando assim um pouco de rotina de uma maneira geral, né? Eu acredito que para um negócio crescer e também pessoalmente, você precisa de rotina. A gente quando sai da rotina é muito difícil, as coisas acabam dando uma desregulada, né? Uhum. A gente voltou de São Paulo agora, estamos numa semana bem atípica, quando a gente viaja, assim, até colocar tudo em ordem. Então, falando já do lado pessoal, junto com o lado profissional, com 2 filhos, se você não tem uma rotina bem estabelecida, muito difícil você crescer, né? Sim, dois filhos pequenos, é, né? Um com 2, o outro com 8 meses, 9 meses quase. Isso é uma questão que perguntam bastante pra gente, né? Principalmente pra mim, como mãe. E essa questão de você estabelecer uma rotina, ó, vamos trabalhar de tal horário a tal horário, tudo, você começa a ver quanto que você às vezes é improdutivo só por você não ter uma rotina clara. Então, isso tanto para o negócio quanto para a parte pessoal, eu acho muito importante você estabelecer uma rotina e tentar seguir o mais fiel possível a ela. Uhum. E aí é importante você saber o que fazer também, né? Não adianta você ter uma rotina improdutiva que não vai adiantar nada. E aí vem isso que o Lindo falou a respeito do negócio. Quais rotinas, o que tem questão de reunião, de alinhamento, que você vai olhar, quais indicadores, para que você consiga crescer o negócio. Mas eu acho que é fundamental e aí você conseguir conciliar, né? A gente tem essa liberdade do empreender, de às vezes conseguir sair da rotina, viajar, estar com nossos filhos, dependendo, ficaram doentes, tivemos algum problema na parte pessoal, mas a rotina, ela tá ligada a crescimento também. Então, se você não tem uma rotina bem estabelecida no seu negócio nem na sua vida pessoal, eu também falaria para você começar por isso. Talvez aí você já muda o seu negócio só para você estabelecer uma rotina produtiva de acompanhamento, de olhar para o seu negócio como negócio. Sim, perfeito. E às vezes, né, a gente entender, porque o que acontece? Quando você trabalha num mundo corporativo, empresarial, tal, você recebe uma rotina, né? Você entra dentro de um organismo ali com engrenagens que já funcionam, você entra e você faz parte daquilo. Tu falou com o pessoal da saúde. Só que falando do pessoal da saúde, tem muita gente... deve conhecer o que você está falando. Então, tem muita gente que às vezes vai para dentro de um hospital, vai para dentro de alguma... sei lá, de uma equipe, na área do esporte. Então, essa pessoa ela cai dentro de um mecanismo, de algum organismo. Quando a pessoa sai da faculdade direto para o consultório, ela não tem essa vivência do que é as rotinas ou você fazer parte de uma estrutura de um organismo. E aí a pessoa não entende que o lance da rotina, dos processos, mesmo essa padronização, ela depende única e exclusivamente dela. E até quando você evolui para um negócio, cara, se você não consegue fazer só para você mesmo, quando você vai ter uma equipe e ainda vai implantar isso para a equipe, nossa, aí vira por isso que é tão difícil para as pessoas evoluírem dentro dessa área, porque elas nunca tiveram contato, elas nunca viram na prática como que funciona, para que elas saiam, criem o delas e ainda escalem, nossa, aí é um desafio enorme. Então, essa questão da rotina em si, dentro do negócio, é bem... Você tem que fazer mesmo que uns rituais ali para acontecer, né? E aí, nesse caso do pessoal, né, quando você empreende, você tem certas liberdades, mas que se você usa essas liberdades, você acaba prejudicando tudo, assim, né? Toda isso que você está construindo, desde o empresarial ou até mesmo os seus resultados na vida pessoal, né? E essa questão de filhos, né? A gente estudando um pouquinho, às vezes lendo algum livro, vendo, para melhorar todas a qualidade de sono, de alimentação, tá muito envolvido com rotina. Com tudo, né? Até essa questão, falando um pouquinho até do lado espiritual, quando eu comecei a colocar uma rotina dessa parte de fazer o devocional sempre no mesmo horário, era essa parte também, a minha entrega, a presença de Deus na minha vida, tudo isso melhora muito. E quando eu saio dessa rotina, agora eu estava conversando até sobre isso, né? Ultimamente que eu saí muito da rotina, a gente voltou para
para fazer musculação, começamos a colocar algumas coisas para a gente manter uma rotina disciplinada, uma rotina para a gente conseguir render melhor, para a gente até conseguir ser melhor marido e mulher, ser melhores pais, melhores tudo. Então, acredito que a rotina ela interfere em todas as áreas da vida e ela é muito importante no desenvolvimento de uma criança, de um bebê, né? Então, se você está empreendendo, às vezes você está sozinha. Hoje, né, graças a Deus, agradeço muito que eu empreendo junto com meu esposo. Mas se você está sozinha, às vezes com uma clínica que ela é sua, tudo, tenta estabelecer algumas rotinas. Isso vai ser positivo para o seu lado pessoal. Às vezes você tá mãe aí, eu não sei, mas quantas mulheres também vêm e vivem essa mesma realidade que eu e falta uma rotina ali para entrar tudo nos eixos. Eu acho que isso é um bom ponto de partida. E aí, nessa rotina, voltando para a primeira pergunta que a gente falou, você consegue incluir um horário para gestão. E aí você consegue se organizar. Eu acho que essa organização de você olhar para você, criar rotinas produtivas, faz com que você olhe o seu negócio de uma maneira melhor, sua vida pessoal, e se organiza verdadeiramente. Coloca o que é prioridade, né? Sim. Se a gente for falar sobre toda essa parte de rotina, a gente fica um episódio inteiro para falar sobre rotina tática, rotina operacional, rotina estratégica mesmo, né? Tem muita coisa para falar só sobre rotina. Pode ser só um episódio. Um episódio inteiro para falar sobre rotina, né? Então, mas quando você pega, realmente dá para você destrinchar muito ali, né? Sobre rotina da equipe, rotina do empresário em si como um todo. Tem muita coisa legal aí para falar só sobre rotina, né? Quer acrescentar alguma coisa nesse Não, ponto? vamos pro próximo. Depois a gente fala só de rotina, eu acho que é um tópico. É um tópico. Bem importante. Porque mesmo com bom atendimento, os clientes não voltam? Não voltam com bom atendimento. Essa daí tem várias que é um bom respostas atendimento também, para né? você? Tem várias respostas, mas aí depende do que é um bom atendimento, né? O que você está entregando de resultado mesmo para a pessoa. Tem várias. Pode começar nisso. Claro. Acredito que a primeira questão, né? Cuidado com um bom atendimento. Às vezes você está olhando isso pelo resultado que você entrega. Você resolve o problema da pessoa, você vai, né, no caso da fisioterapia, do atendimento ou do Pilates, eu resolvo a dor dela, essa queixa, eu resolvi a dor dela. Só que o bom atendimento, ele não envolve só o resultado ele é uma grande participação. Se você faz milhões de coisas e não dá resultado, não adianta nada. Mas eu vejo, principalmente na área da saúde, né, que as pessoas associam 100% a isso. A pessoa chegou com uma nota 10 de dor, saiu com 0, pronto. Mas não envolve só isso. Envolve tudo que você traz junto com o seu atendimento. Encantamento, experiência. Tem lugares que a pessoa às vezes não volta pela experiência que aconteceu lá. Às vezes por não ter sido um atendimento... o cuidado, o aconchego, ela não se sentiu bem, faltou alguma coisa, o lugar não é limpo, não é organizado. Então, quando a gente pensa em bom atendimento para as pessoas voltarem, a experiência está muito ligada a isso, muito relacionada ao encantamento. Então, às vezes, nessa pergunta, me veio isso na mente, né? A questão de não relacionar só com o resultado, principalmente da parte técnica. Uhum. E sim, tudo que está envolvido a isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo que eu queria comentar é em questão de estratégias também. Quando você dá a possibilidade da pessoa, às vezes, você vem de uma sessão avulsa, em sessões de fisioterapia especializada, quiropraxia, não sei, até parte de estética, sei lá, uma limpeza de pele, não importa o que. Ou no Pilates você vem de uma mensalidade, como muitos estúdios ainda trabalham, você acaba dando a opção da pessoa ali, se acontecer alguma coisa, se ela ficar cansada, ela não voltar. Eu sempre brinco que nós, seres humanos, somos eternos procrastinadores, né? Pode ser que a gente queira algo, que a gente vá, mas a gente não é incentivado a isso. Então, também você criar programas que incentivem as pessoas a voltarem, isso também auxilia. Então, vem também da parte estratégica, né? O porquê vender planos longos, o porquê você fidelizar as pessoas já, não com um contrato em si,
obrigando ali, mas com estratégias com que a pessoa veja que faz mais sentido ela já comprar. Se ela estiver cansada, se tivesse frio e ela ficar com preguiça, ela vai falar, ai, mas eu tô com plano, eu vou. E aí faz com que ela vá passando o tempo e entra na rotina dela estar ali com você. Então, eu acho que tem essa parte de o que é um bom atendimento para reavaliar, às vezes, o que você pode estar dando de experiência que você não está para melhorar ainda mais, e também nas estratégias para que a pessoa, lembrando que quando a gente está cansado, se acontece alguma coisa, o pneu do carro furou. Eu queria muito, mas eu vou dar prioridade para isso. Então, você faz com que as pessoas se mantenham ali com você. É isso, perfeito. Primeira pergunta, assim, né? Eu faço um bom atendimento, mas a pessoa não volta. Aí eu me pergunto, o bom atendimento é para você ou um bom atendimento para a pessoa, né? Porque às vezes para você um bom atendimento é uma coisa, para o seu paciente, para o seu aluno, um bom atendimento é outra coisa. Então, a gente saber diferenciar, né, aquilo que é um bom atendimento para os profissionais e um bom atendimento para a pessoa. Porque tem muita gente que entrega um resultado muito bom tecnicamente e tal, a pessoa fala assim, nossa, mas eu entrego isso para a pessoa, eu faço esse tipo de avaliação, os profissionais da minha área não fazem e tal, mas como que você está comunicando isso, né? Como que você está comunicando essa importância para as pessoas, né? A gente já teve casos, né, que a gente ouve muito que, você fala assim, a pessoa vai entregar uma avaliação, que é um diferencial, que é um negócio super bacana, que você vai conseguir em cima disso tirar um monte de insight, ajudar mais a pessoa, isso e aquilo. Aí a pessoa fala assim, mas eu não estou hoje bem para fazer tal avaliação, essa avaliação ela vai fazer tal coisa. Aí a pessoa vai lá e obriga o outro a fazer a avaliação. Então, são coisas assim que dependendo... se você for muito pro técnico, você acaba afastando a pessoa. Então, a verdade do bom atendimento, para mim, ela é um compilado de coisas, assim. Mas, para ser bem sincero, eu acredito que a parte técnica, ela é meio que essencial. E o bom atendimento, ela envolve todas as coisas que vão permeando ali, que vão aos arredores da parte técnica, assim, do entregável, né? Até isso que você falou, né, me veio alguns casos também que já aconteceu, de ver profissionais muito bons tecnicamente, mas super desorganizados. E essa falta de organização fez com que perdesse pacientes ou alunos ali por ver essa falta de organização, né? Uhum. Não entregar uma avaliação, não entregar algo ali do combinado, do que foi feito. Então, realmente, é um compilado de diversos fatores. E essa questão de você falar, o que é um bom atendimento para você? É o mesmo que é um bom atendimento para o seu cliente? E aí entra também você fazer pesquisas, né? A nota do NPS, o que a pessoa te fala, colher feedbacks constantes. Eu acredito que tudo isso faz com que você possa mudar o jogo. Então, pensa nisso. Qual foi a última vez que você colheu o feedback dos seus alunos, dos seus pacientes, de pessoas que não ficaram com você? Por que elas saíram? Você já foi atrás disso? Uma das coisas que a gente está fazendo no nosso negócio hoje é conversando com pessoas que ficaram, inclusive, 1 ano, que para muitos estúdios já é um bom tempo, mas não renovaram, ou ficaram 2 anos e não renovaram mais. O porquê que não aconteceu essa renovação? E chegaram 1 a 1 mesmo e perguntar, olha, por que você não renovou? O que aconteceu? Você pode nos dar esse feedback porque a gente quer evoluir. E aí muitas pessoas não perguntam. E aí não tem parâmetros se o seu bom atendimento é realmente um bom atendimento. Perfeito. E tem um caso também que eu ia citar, que é um caso de realmente um bom atendimento. Que a pessoa entregou tudo, assim, cara, fez tudo certinho, bonitinho. Aí eu acredito que está muito atrelado com a estratégia de vendas. Porque, vamos supor, na área da saúde, assim, na fisioterapia em si, ou às vezes alguma área médica, tal, mas principalmente fisioterapeuta. A pessoa chega com dor nas costas, coluna tal, aí a pessoa é um quiroprata, alguma coisa que vai fazer um atendimento mais pontual, uma terapia manual. A pessoa pode ter um atendimento tão bom que a pessoa saiu da dor altíssima ali para uma dor baixa ou praticamente zero dor. E aí aquele atendimento foi bom. A pessoa, ela entregou valor, fez um bom atendimento, fez isso e aquilo e tal. E aí vendeu para a pessoa a solução, entregou a solução e a pessoa foi embora e não voltou mais. Aí qual que é o lance que eu ia parar para que essa pessoa pensasse, né?
E isso daí, para ela, é um bom atendimento e a pessoa não volta mais, tá bem. Você realmente resolveu o caso dessa pessoa, tá tudo certo. Mas se aquele atendimento foi só um apagar incêndio e aquela pessoa vai voltar até aquela dor por conta de mau hábito, falta de fortalecimento muscular, etc, etc e tal, será que o erro não está na sua oferta, na hora de você passar que aquela pessoa não precisa só de uma sessão, ela precisa de um acompanhamento? E aí muita gente, às vezes, está rodando agenda com pessoas ali e tal, está apagando incêndio, está fazendo um bom trabalho, mas falta o quê? Falta uma oferta, falta a parte de vendas. Nem ofertou para tentar se a pessoa continuasse. Exatamente. Né? Ou oferta daquele jeito, viu? Você precisaria de mais umas 2 sessões, viu? A pessoa fala assim, cara, já tô bem, obrigado, tchau. Então não tem aquela coisa de falar assim, olha, você chegou assim por conta disso, tem uma solução assim, assim, assado, eu já trato com isso há muito tempo, eu vejo o caso como vocês. Se você tiver com essa dor agora, sumiu, daqui a 2, 3 meses você voltar para mim, não tem problema, a gente vai fazendo assim, mas eu não quero isso, eu quero que você nunca mais sinta dor. Então às vezes falta esse tipo de clareza na comunicação, estruturação dessa parte comercial, porque tem muita gente que faz realmente um bom trabalho, mas não sabe vender para a pessoa uma solução definitiva, né? E aí é algo que também precisa estudar ali, né, dentro das outras partes, né, que não é só o atendimento de excelência e qualidade, mas sim uma parte mais comercial, de estruturação de oferta. Também, né? Que me veio agora, que eu sempre falo também, a questão de você demonstrar para o outro que ele melhorou, né? Quando uma pessoa está com muita dor e ela sai daquela dor, passa os dias, a pessoa não lembra como ela veio. Uhum. E isso às vezes a pessoa fala, mas como sim, você vai lembrá-la de como ela chegou. E aí no Pilates isso acontece muito. As pessoas chegam, às vezes com muita dor, uma postura muito ruim, enfim, não importa o objetivo dela. Vai passando o tempo, aquilo que era ruim vira bom, fica confortável, a pessoa esquece o quanto era ruim. E aí você ter uma avaliação, você mostrar para ela, você relembrá-la da onde ela saiu, às vezes ela é importante. Porque muitas vezes a gente esquece da dor que a gente passou. Então tem esse quesito também. Do quanto você está mostrando, ou você tem parâmetros, ou você tem uma avaliação, algo que você entrega para a pessoa, que ela consegue visualizar da onde ela saiu, né? Exatamente. Documenta todo o processo, serve até mesmo para algumas questões burocráticas obrigatórias, Sim. Mas também se você adiciona elementos visuais, fotos, imagens, vídeos, para que a pessoa acompanhe a evolução dela, né? Isso também gera muito... ela engaja muito com o tratamento e ela fideliza com você por conta dessa entrega mesmo, ela vê que teve uma evolução, né? Quantos casos a gente tem de pessoa que fala assim, mais senhorinha, mais queixosa, falando assim, nossa, tô com dor, tal, aí você mostra o vídeo dela de bengala chegando assim nos primeiros atendimentos para hoje, e aí a pessoa já sai até com o ânimo renovado. Nossa, né? É verdade, olha, foi através do Pilates, foi através da fisioterapia, nossa, Sim. É verdade, eu estava assim. E não que a dor não possa voltar, mas é que volta muito diferente do que era lá no começo, né? E aí é um tratamento que vai ser, para algumas pessoas, é manutenção constante, né? Sim. Próxima. Vamos para a próxima. Como aumentar a renovação dos pacotes sem parecer insistente? Renovação sem parecer insistente. Eu acredito muito que se você está começar pelo começo, assim, né? Se você está fazendo um bom trabalho, eu acho que essa renovação é só você fazer tudo isso que a gente falou. Você está documentando, está mostrando a todo momento para a pessoa. Se você, dependendo até da estrutura que você tem, que é aqueles contratos que você tem, por exemplo, 1 ano juntos, 6 meses juntos, 3 meses juntos, com renovação automática, você nem precisa pedir renovação. A pessoa só vai passando mês após mês e vai indo nessa, né? Então não tem esse lance de, nossa, vou ficar pedindo renovação e tal. Você simplesmente deixa um contrato vitalício. Se aí você tem renovação anual, que você precisa um novo aceite, alguma coisa do tipo, se você documentou tudo isso, mostrou valor tal, e a pessoa não quis ficar com você, tem que ser algum motivo muito específico, pessoal da pessoa, né? Eu entro até em outro mérito, né? Assim, tem que tomar muito cuidado com esse insistente, né? Uhum. Eu que lido muito com essa parte comercial, com a parte de vendas, as pessoas quando pensam em vendas, pensam em muitos, né? E, infelizmente pensam como algo chato, como algo, tô insistindo, tô falando. E na verdade, quando você está entregando algo de valor, quando você faz um bom atendimento, quando você gera algo para a pessoa que transforma a vida dela, por que uma insistência?
às vezes a pessoa tem que ser lembrada assim, o porquê que ela estava lá, e volta até pelo que a gente acabou de falar. Às vezes a pessoa não renova porque ela acredita, agora eu estou bem. E é uma pessoa que ou o pilates, ou a fisioterapia, uma quiropraxia de 15 em 15 dias, não sei, seria necessário para que ela continuasse o resto da vida, para ela fazer uma manutenção, para ela continuar bem. Ela precisa de uma atividade. Por que não um pilates com você se ela gosta tanto? Às vezes é só uma questão dela ser relembrada dos porquês. Perfeito. O porquê que eu estou lá, qual que é o motivo. E aí, cuidado com essa insistência, né? Às vezes até na parte de vendas mesmo, de prospecção, antes de vender, a pessoa desiste no primeiro não sei, no primeiro vou pensar, porque ela acha, se eu perguntar novamente vai ser chato, vai ser insistente. Não vai ser insistência você conversar com um cliente que ele já é seu, que ele já ficou um tempo com você, de entender e mostrar para ele o porquê ele começou e o porquê ele deve continuar. Então, eu acho que vem também disso, não sei, tá? Mas é porque muitas pessoas vêm, né? A gente conversa muito sobre isso, com essa crença de que vender e na verdade não. Quando você vende algo que é bom, você está fazendo um bem para a pessoa. Perfeito. É isso. Não, se você tem... Cara, se você já deu alta para aquela pessoa, se a pessoa não precisa mais de você, tudo bem. Aí você realmente não vai insistir. Mas se você tem um objetivo claro, e aí é muito legal esse lance de você entender, conhecer a pessoa, ter essa personalização. Porque vou fugir do nosso mercado. Vou falar, por exemplo, escola de inglês. Se a pessoa lá fez uma matrícula de inglês, você está fazendo aula de inglês, seu objetivo com aquela aula de inglês é às vezes fazer um intercâmbio para fazer, sei lá, um mestrado no exterior, alguma coisa do tipo, e por isso que você está estudando inglês. Aí chegou no próximo semestre e fala assim, tá meio difícil, tá meio corrido, vou cancelar minha matrícula na minha escola de inglês, e a recepcionista, o gerente daquela escola chegar e falar para você, cara, não faz isso, você não está querendo disputar aquela bolsa de mestrado no exterior. Olha, você evoluiu tanto, olha onde você estava, olha como você está agora. Isso, pra gente chegar num nível acadêmico precisa de mais X tempo, não faz isso, não para agora, senão vai ser mais difícil de você voltar lá na frente, vamos manter e tal. E ela se importa com você, insiste em você renovar, é algo que você vai falar assim, pô, o cara tá se importando comigo, tá alinhado com o meu objetivo, às vezes por uma falta de, sei lá, prioridade ou até mudança ali no meio do caminho. É diferente de, imagina uma secretária da escola de inglês chegar e falar assim, não, você nem sabe que a pessoa quer esse mestrado fora e começar a falar assim, não, inglês é importante pra tudo. É renovar, eu vou te dar 10% de desconto, eu vou te dar, sei lá. Você fazer inglês muda a sua vida, você vai conseguir vagas de emprego. A pessoa quer um mestrado fora, ela não quer uma vaga de emprego por causa do inglês. E aí vem para personalização, você entender todo atendimento que você mostra, que você se importa verdadeiramente com a pessoa e se importar verdadeiramente com a pessoa, primeiro ponto é saber o objetivo dela. Você com certeza não vai ser um chato insistente, você vai estar mostrando para ela aquilo que ela chegou e lembrava, só que no meio do caminho, gente, a loucura da vida, às vezes aquele objetivo que é tão grande para você, até para você acaba, ficar consumindo, cansativo, chato, você fala, nossa, é verdade. Poxa, é meu objetivo, eu quero isso. E se eu parar agora, tudo que eu fiz até agora, eu vou jogar fora. Então, deixa eu continuar. E ela se importa. Então, mostrar isso de verdade, né? Não da boca para fora. Exatamente. E aí é isso. Você entregar algo personalizado para a pessoa, né? Bora, tem mais uma última aí, amor? Pra gente encerrar com chave de ouro. Esse é o episódio mais curto que a gente está fazendo, perguntas e respostas, mas algo bem prático, bem objetivo, para às vezes você pegar e realmente aplicar dentro do teu negócio, né? Bom, vou fazer as duas finais aqui que termina essa parte que fala sobre fidelização, para não fugir do tema. Perfeito. Que a gente deixa outras perguntas que mandaram aqui de precificação para outro dia. Opa, parte que eu gosto. Vocês usam um contrato, que essa é curtinha também. Como garantem que o cliente fique até o final? Contrato? Sim. Com certeza. Até ia falar, o Lindo a gente postou semana passada ou essa? Foi na semana passada. A gente colocou no nosso Instagram um trecho até que o Lindo deu num curso de Pilates nosso, que a gente sempre faz um bate-papo, né, sobre esses temas também, sobre negócio. E quanto antes, contrato melhor. Então, a gente já abriu com o contrato, a gente já contratou na época que a gente abria, antes de abrir o Jordão, uma assessoria jurídica para formalizar os contratos. E a gente já entrou com um contrato desde o primeiro dia. Então, isso a gente fez redondinho e continuamos assim, né? E como garantem que o cliente fique até o final, no nosso contrato, a gente tem isso muito bem definido.
Só que também a gente mostra para ele a importância do porquê ele contratou, se ele quiser desistir por algum motivo que seja persistente, que seja necessário, ok. Agora, se não, é uma conversa mesmo. Eu acredito que o contrato ajuda muito a pessoa a ficar até o final e os porquês, né? Essa conversa, a gente sempre faz feedback, a gente sempre faz um café, os profissionais, né, os fisioterapeutas fazem um café, a gerência também envia formulários para ver se a pessoa está gostando, se não, e a gente se importa ali para ver no meio do caminho. Muitas vezes as pessoas que desistem, isso é importante falar, elas desistem porque ela já estava dando tantos sinais desde o começo que ela ia desistir em algum momento, ou ela falou algo para você, que você poderia evoluir, que você poderia melhorar, e você não muda, que aí ela fala, olha, eu tô falando que eu tô desistindo, tô falando que eu não tô feliz, a pessoa não vai fazer nada, aí eu vou desistir mesmo. Agora, quando você tá ali, pedindo feedback, mostrando, tem coisas que tem como mudar, tem coisas que não, mas se você mostrar que você se importa e que você vai fazer de tudo para você evoluir e melhorar, isso já retém muitas pessoas. Perfeito. Tá? Além do contrato. Sim. O contrato eu acho que ele é necessário para dar uma segurança para o negócio, para os profissionais que atendem, toda essa questão burocrática e até mesmo muitos dos conselhos, assim, né, eles exigem algumas documentações que você pode incluir ou não dentro do contrato. Sim. Então, até para você estar 100% regularizado, e a gente fala assim, gente, às vezes não sabia que precisava. Cara, entra no site do seu conselho, dá uma pesquisada. Aqui na questão da fisioterapia, do CREFITO, tem uma série de documentações que precisam acontecer antes e durante o acompanhamento do atendimento, né? Então, são coisas que você precisa ter. Se você, às vezes, consegue colocar isso dentro de um contrato, maravilha, você tem tanto aquela questão extrajudicial, aquela questão que você tem formalizado com a pessoa, mas junto com isso você também tem as normas ali que você precisa seguir do conselho, né? E uma coisa legal, tá? Quanto mais regras, às vezes as pessoas acham que isso afasta pessoas, tudo. A maioria dos insucessos das pessoas que desistem no meio do caminho, que não vão, é por falta de regras bem claras, por falta de contrato. Quando você deixa tudo bem determinado, essa organização faz as pessoas fidelizarem mais. Às vezes você abre tanta exceção achando que isso que vai fazer o seu cliente ficar, que é exatamente esse mesmo motivo que ele faz ir embora. No primeiro dia que faltava direto, não quer repor. No primeiro dia que você fala, olha, não dá para repor essa aula, ela vai embora e não volta mais. Sim. Então, isso também faz com que essa organização faz as pessoas fidelizarem. Perfeito. E só um último ponto que eu ia falar, a questão do contrato em si. Eu acho que tanto o acompanhamento, o encantamento e as regras do jogo, elas precisam estar definidas independente do contrato. O contrato Sim. é uma mera formalização disso. Então, se você depende do contrato, se chegou no ponto do contrato, do cliente ir para o contrato para ver se vai ficar com você ou não, você já perdeu aquele cliente, sabe? Com certeza. Então, você precisa ter mecanismos que o contrato é uma mera formalidade e que o fato dela assinar um contrato, isso dá um gatilho a mais, um incentivo a mais a ela permanecer com você. Ela realmente assumir um compromisso. Mas isso daqui, para mim, tem que ser a última cartada. Você tem que ter justamente o que você falou, de encantamento, de acompanhamento, de feedback, isso e aquilo. Mas o contrato ele te serve para resguardar de algumas coisas ali, né? Até uma questão que a gente fala, nossa avaliação eu não quero você obrigado aqui por um contrato. Eu quero Exatamente. que você esteja porque você gosta, que você ama. Não tem nada pior do que você estar ali obrigado, né? Não é isso que a gente quer e tenho certeza que você também não. Então, tenha sim contratos, isso vai te ajudar até na organização, no encantamento, nas regras, mas ele é a última opção na hora de a pessoa ficar no seu espaço por conta dele. Perfeito. E para acabar, vamos finalizar, é melhor vender pacotes longos ou atendimentos avulsos? Pacotes longos ou atendimentos avulsos? Cara, rapidão? Depende, tá? Eu vou te dar um depende aqui, mas eu vou te falar, vou falar que em 95% dos casos é melhor pacote longo. Obviamente, um programa longo, porque primeiro, o avulso não vai te dar um resultado imediato. Né? Então, aliás, o avulso vai te dar um resultado imediato, mas não vai gerar transformação. No pacote longo, você vende não só uma solução imediata, mas você também vende uma transformação. E aí, gerando transformação, você realmente encanta um cliente. Você realmente fala assim, cara, eles solucionaram algo grande na minha vida, consequentemente você vai ser lembrado. E também
aí já indo para um outro lado, né, uma parte mais financeira, você vender um pacote curto ou um pacote longo para uma mesma pessoa, né, se isso fizer sentido, né, dentro do caso da pessoa, analisando tecnicamente, mas se cabe um protocolo para aquela pessoa, você tem a chance de ganhar 100, 200 reais ou você ganhar 2, 3 mil reais em cima de uma pessoa. Então, olhando para a parte financeira, caso ela realmente tenha indicação para aquilo, não faz sentido você não oferecer algo grande, porque vai garantir muito mais sustentabilidade, crescimento para o seu negócio, se você vender consultas ou protocolos de maior valor, né? Acredito que vem essa questão de não só ser uma solução momentânea, mas resolver a causa. A gente bate muito nessa tecla tecnicamente falando, e para isso não adianta, não é em uma sessão que você vai conseguir mudar, falar para as pessoas, criar novos hábitos, criar um novo pensamento a respeito do motivo daquele problema, não importa que se é dor ou algo positivo, né, sobre aquela situação. Então, acredito que esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da previsibilidade também, tanto no Pilates quanto na fisioterapia, você saber quantas você vai ganhar ali num plano longo. Por exemplo, você saber que em um ano aquela pessoa está com você, muda muito o jogo. E outra coisa, né? Cada aquisição é muito mais caro você adquirir novos clientes do que você manter o seu cliente ali com você. E pessoas que já estão com você, elas compram outras coisas. Então, às vezes, você tem outros serviços dentro da sua clínica, do seu estúdio, do seu empreendimento, enfim, da sua empresa, que você pode oferecer para essa mesma pessoa. Ela estando lá dentro, com certeza, ela tem mais chances de comprar até 10 vezes mais daquilo que ela já comprou. Então, é bem mais barato você manter esse cliente por longos planos do que caçando um cliente para ficar avulso. E também, tudo isso que a gente falou aqui que envolve, né? Esse encantamento, essa fidelização, as pessoas que estão mais tempo com você, em questão de indicação, de trazer novos clientes. Então, só vai ter benefícios aí, isso de maneira longa, né? Não tá aqui nas perguntinhas, mas é o que as pessoas falam, mas eu vou ganhar menos porque é mais caro, né, o avulso. E aí, não vamos entrar no mérito hoje de precificação, mas só para dar essa pincelada, muitas vezes é porque você fez a sua precificação errada, né? Você precificou ali o seu atendimento avulso, o seu mensal, quantas pessoas fazem isso? E aí depois acha que tem que diminuir para oferecer um oferecer um pacote, não é bem por aí. Então, na hora que você precificar, na hora que você fizer todo esse trabalho, já entende que você não vai precificar o seu avulso e de repente você vai ter que colocar mais baixo. Muito pelo contrário. Então, você já começa ali o seu valor de planos longos ou do seu pacote, já é o seu menor valor, como se você, eu vou vender só mensal e trimestral. Então, o valor que você criaria era o trimestral e aí você consegue cobrar mais caro no mensal, né? Sim. Então, não vamos entrar nesse mérito. Mas dá para você cobrar, dependendo do programa, do protocolo, mais caro no pacote do que no próprio tratamento avulso. Dependendo do que você enche ou do que você preenche, entrega mais de valor. E aí as pessoas não têm essa visão e acham, nossa, como que eu vou colocar agora um plano mais longo? E aí vou baixar o meu valor. E eu não consegui entender isso. Foi só depois das mentorias mesmo que eu falei, gente, porque esse pensamento sempre foi muito simples pra mim, mas eu vi que não é de uma maneira geral. Então, cuidado também. Quando você pensar em planos longos, não pensa que você vai ter que ser mais barato. Não é isso. É só você ter uma previsibilidade, você ter uma fidelização, você não ter que ficar correndo o tempo inteiro atrás de outras pessoas, tá? Principalmente no Pilates, cuidado com isso. As pessoas falam, não, eu prefiro no mensal, que aí eu ganho o valor hora-aula ali na mensalidade maior. E, na verdade, não é bem isso. É isso aí. E para fechar, eu vou falar qual que é o único momento que eu utilizaria programa avulso, né? Então, o que é melhor? Avulso ou plano longo? Aí eu falei, depende, 95% plano longo. Então, a dica para você que ficou até aqui, né? Então, deixa aí nos comentários o que ele pode deixar no comentário, amor. Nossa, você sempre joga pra mim assim. Joga pra ela? Então coloca aí, plano longo. Plano longo. Plano longo para deixar que chegou realmente até o final. Até o final. Mas para você, né, que... Samuel, o que é melhor? Plano avulso, né, atendimento avulso ou plano longo? Com certeza o plano longo. Mas quando que eu utilizo o atendimento avulso ou alguma estratégia do avulso? Quando eu quero ter um produto isca ou chamar a atenção para algum evento específico, alguma coisa específica, né? Tem muitas redes grandes que fazem esse tipo de captação, né? Então a pessoa paga ali um valor muito baixo em alguma sessão,
para que justamente a pessoa vá colher a experiência, vai colher ali aquele atendimento. Então, dá para eu fazer esse tipo de estratégia avulsa? Dá. Às vezes você pega um programa seu que é o mais de entrada, que é o que vai entregar um resultado para a pessoa, e você oferece ele por metade do preço, financeiramente não faz sentido. Mas para você captar um grande volume de pessoas, e aí em cima desse grande volume de pessoas você conseguir fazer uma venda de maior valor, aí faz bastante sentido. Então, uma dica de ouro aí para você que ficou até aqui. Vou dar duas, então. Quando ficar, né? E até tem alguns casos bem legais, né? Você conhece da Espaço Laser, várias outras coisas que falam assim, cara, vai vender uma depilação a laser por R$70, R$50, às vezes muito barato. Você fala assim, nossa, meu, não faz sentido. Só que aí, durante o atendimento ou pós-atendimento, eles fazem a venda de um programa de 500, 600, R$1.000, porque até realmente... mais, que a pessoa já fecha... Já está lá, já sentiu, ela viu, nossa, isso aqui é muito bom, gostei. Exato. E tal. Então, você pode sim, dentro do teu espaço, às vezes fazer promoções. Tem academias que fazem primeira mensalidade R$ 9,90. Tem vários exemplos de mercado que você vai ver de redes grandes que eles usam essa estratégia de ter um avulso muito barato, que financeiramente não faz sentido, mas é um produto isca para você vender depois um plano longo. E outra dica que eu ia dar, que não é mais barato, mas por um atendimento avulso. Por exemplo, na fisioterapia especializada, que a gente faz muito. Quando a pessoa tem muitos porquês que ela não vai fechar hoje um plano longo. Ela está com tantas objeções que é melhor você vender um avulso para ela sentir esse gostinho, ele sentir isso, mesmo que ela pague mais caro. Porque para ela pagar mais caro num avulso, vai sair mais barato dentro do pacote, né? Dentro do pacote, aquele atendimento sai mais caro, mas não sai tão caro quanto o pacote. Mas ela tem tantas objeções que se você tentar convencê-la sem ela sentir o que é aquela experiência, você vai perder o cliente e nem ter a chance. Então, tem muitas vezes que a pessoa não aceita de primeira, no nosso caso aqui, o Jô Não Quer, que é o nosso programa de fisioterapia especializada, mas fala, olha, vamos fazer o seguinte, faz um atendimento avulso, e aí, se você gostar, se você achar que faz sentido, e você quiser migrar para o pacote do Jô Não Quer, a gente desconta esse primeiro atendimento. Então, eu não vou ficar discutindo para ela o quanto que o programa faz sentido. Ela precisa de mais informações, ela precisa entender mais. Precisa ver para crer, né? Exatamente. E aí, naquele atendimento, ela já viu que em um atendimento já foi tão bom, você tem mais chances de conversar, dela te conhecer, que aí vai ficar mais fácil você tirar algumas objeções. Então, nesses casos também é interessante de você não ficar tentando ali. Não, vem para um atendimento avulso, compra mais um, às vezes faz 2 atendimentos avulsos ali, que aí vai ficar mais fácil dela comprar, né? Aí no Pilates a mesma coisa. Hoje a gente tem uma taxa altíssima no nosso plano anual, mais de 97% estão no nosso plano anual dos nossos alunos, né? Só que tem muitas vezes que a gente faz uma ação de, faz o mensal e aí daqui a um mês a gente conversa. Porque aí a pessoa tem a experiência, sente, e aí você vende um plano longo. O que não pode é continuar no mensal sem mostrar o benefício dela entrar no plano longo, que aí... Então, não adianta nada. O 100% é plano longo no final. A estratégia, os 5% do plano avulso é uma estratégia de venda para o plano longo. Olha que beleza. No final das contas, a gente precisa ter previsibilidade, a gente precisa ter recorrência, a gente precisa ter tudo isso para conseguir ter um negócio seguro e sustentável. E se você gostou de mais esse episódio, deixa o seu gostinho, o seu joinha, o seu comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer responder, fazer mais um episódio como esse. Coloca o que vocês querem ver por aqui. Que a gente volta talvez mais pra frente com o próximo episódio de perguntas e respostas, com os comentários às vezes do YouTube, as plataformas que a gente está rodando, não só do Instagram. Mas é isso, para você que chegou até aqui, um forte abraço, uma excelente semana. Beijo, uma ótima semana, até terça-feira que vem. É isso aí.